Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu digo nosso porque esse canal ele é feito para você. Se não tivesse você, não teria motivo dele existir. Então, eu fico muito contente em falar o nosso canal. Afinal, você está aqui todos os dias, né? Sempre que eu estou postando, você está desse outro lado aí. Muito obrigado por prestigiar o meu trabalho, tá ok? Para você que já me conhece, prazer enorme tê-lo aqui, prestigiando mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou Haroldo Passos Filho, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool, onde eu tenho esse canal, que é uma forma de eu compartilhar pouco do meu conhecimento com alguém que seja da área mecânica de manutenção, do segmento sucroalcooleiro. Se você tiver interesse ou gostar desse tipo de assunto, ou mesmo que não goste, por curiosidade, vá lá no YouTube, Haroldo Passos Filho, Haroldo com H, Haroldo com L, Passe, P-A-C-C-E, Passe com 2 Cs da cebola, Vai lá no YouTube, clique, você vai ver todos os vídeos nos quais eu já postei até hoje. Tem mais ou menos uns 10 vídeos, Tem assuntos muito relevantes. Se você é da área de manutenção, acredito eu que você irá gostar, assim como muitos estão gostando, tá certo? E na oportunidade, gostando, dê o seu like, se inscreva no canal, assim você irá receber novas notificações, novos vídeos, que toda semana eu estou postando um vídeo, procuro trazer assuntos numa boa relevância, para que você realmente se interesse e continue assistindo meus vídeos, tá ok? É isso daí. Não se esqueça, hein? Dê seu likezinho lá, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um assunto no qual eu gosto muito de falar, que é, mais uma vez, sobre moenda, tá certo? Para você que não me conhece, ou até mesmo que me conhece, eu sou um consultor da área da manutenção mecânica industrial. A minha empresa é Passe Consultoria e Manutenção Mecânica Industrial. Hoje nós vamos falar sobre inspeção de avaliação, tá? Pontos importantes para a verificação do bom funcionamento da moenda, automaticamente uma boa extração. E nós vamos falar sobre a gestão à vista, que isso daqui nada mais é do que uma gestão à vista. Afinal de contas, você recebe a sua informação hoje, dentro de uma semana, será que você lembrou aquilo que te falaram? Então, se você tem um jornal mural e essas informações são colocadas lá para que você sempre esteja reciclando, lendo, para você gravar isso na sua mente, senão como é que faz, Você não é obrigado a saber tudo, você é obrigado a saber onde está a sua fonte de informação. Agora, essa fonte ela tem que existir, e nada melhor do que você ter ali, na sua área de moenda, um jornal mural, onde essas informações relevantes estão ali para você. Você tem que saber aonde buscar. Afinal de contas, amanhã é folga sua. Vai entrar uma outra pessoa para cobrir o seu horário. Essa pessoa ela tem as mesmas informações que você tem que ter, não é verdade? Que afinal de contas ela tem que levar o setor no qual, da mesma forma que você vinha levando, ter os mesmos resultados, ou por que não falar, não é uma ofensa nenhuma, às vezes até melhor, depende, muitas vezes a melhora de um resultado não depende do operador, depende da matéria-prima que está entrando, tá certo? Então é isso daí. Então nós vamos falar sobre isso, um assunto muito importante, e tudo isso é gestão à vista, tá certo? Não basta você saber, você tem que ter informação. Se você de momento você não se lembra, mas o importante é você saber onde ela está, aonde buscar, tá certo? Vamos lá, vamos ao assunto. Esse vídeo é um tanto quanto extenso, talvez quando chegar na metade dele eu dou uma interrompida, mas depois eu faço um outro vídeo dando sequência, tá ok? Vamos ao assunto. Muito bem. Como eu disse, a nossa apresentação vai ser essa. E os pontos importantes para uma verificação do bom funcionamento da moenda, automaticamente extração, esse ponto ele vai ter 2 tópicos. O primeiro tópico seria uma observação. O que seria isso, Você recebeu a moenda no seu turno, você simplesmente recebe, fica em cima do patamar e esperando que alguma coisa aconteça? Não.
né? Você, como um bom operador, você vai correr o seu setor, a sua área, vai conhecer o comportamento do seu equipamento, como é que está a evolução do seu equipamento. Então eu fiz aqui um questionário, não seria um questionário, seria alguns pontos de observação, como por exemplo, o Donelli do primeiro terno está com boa alimentação, 3/4 de sua área com cana, isso é muito importante. A esteira rápida de alimentação está com boa evolução de rotação. Ela não pode estar aquela esteira lenta, quase parando, não. Ela tem que ter um certo giro de alimentação compatível com a velocidade em que o bagaço está escorrendo. O bagaço ele tem que correr dentro do Donelli, tá certo? A cana no Donelli está com alimentação estável. Cana está fluindo bem na frente, na traseira do Donelli. Isso daqui é muito importante, viu, pessoal? Porque quase todos os Donellis que a gente vê, ele tem um visor na frente, aliás, ele tem os visores laterais, mas ele não tem um visor na frente e atrás. Afinal de contas, nas laterais você enxerga a fluidez do seu bagaço, mas é muito importante você enxergar a frente e a traseira. Afinal de contas, o seu bagaço ele cai sobre o rolo de pressão e sobre o rolo superior, né? Se você vê essa fluidez, você vai ver que o lado do superior o bagaço está tendo uma evolução melhor do que no lado do rolo de pressão. Então é um momento de você fazer ali um pequeno ajuste, tá certo? Isso é muito importante. A oscilação do primeiro termo está em 80% da sua oscilação, sendo que o máximo de oscilação é 40 milímetros. Esse 40 milímetros é um valor que eu estou dando, eu não conheço a sua moenda, tá certo? Agora você fala para mim, senhor Haroldo, se a minha moenda ela tem uma oscilação máxima de 40 milímetros, por que eu tenho que estar com 32 e não com 40? Veja bem, se você tiver com 40, qual a garantia que você está tendo que você está tendo oscilação aqui? De repente sua moeda está queixo duro. O que é uma moeda com queixo duro? Ela está com excesso de alimentação de cana, ou então a sua garrafa de nitrogênio está baixa, ou a sua pressão de hidráulico está muito baixa. Agora, você trabalhando em torno de 80% da sua pressão hidráulica, você tem certeza que esses 8 milímetros está fazendo o quê? Você tem certeza que você está tendo ação sobre a cana, você está tendo ação sobre o esmagamento da cana. Espero ter sido claro com você sobre esse item. A oscilação do primeiro terno do lado direito e do lado esquerdo estão iguais ou bem próximos? Se nós estamos falando em 32 milímetros, como é que está a oscilação do lado direito e do lado esquerdo? Eles estão bem compatível, 30, 31, 28, 30, 32, está alguma coisa bem próxima assim? As camisas estão bem chapiscadas, isso é uma visão muito importante. O RPM do primeiro terno está compatível à moagem de cana-hora? Isso aqui é muito importante. Não importa você estar ali com a sua moenda com 7 voltas e meia por minuto, mas se a sua moenda ela está regulada aí, né, ela foi calculada para 500 toneladas de cana a hora, não está moendo isso, de que importa se você está com 7 rotação e meia, né, por minuto no seu primeiro terno? Como é que está o seu homem de alimentação? Você já deu um bom dia para ele? Você já conversou com ele? Você já esteve na mesa alimentadora falando com ele? Como é que está o percentual de cana picada e cana inteira que ele está moendo? É sabido por nós que a cana picada dentro de uma esteira, ela tem muito mais cana do que a cana inteira, né, dentro de uma esteira cheia. Ela tem muito vazio, tem muito espaço vazio. Então é muito importante essa dosagem de cana picada, cana inteira. Tá certo? A extração do primeiro terno está em torno de 70%. Essa aqui é uma informação que o laboratório tem que passar para você. Tá certo? Porque se ele não tiver em torno de 70%, 50%, 55%, 60%, você vai prejudicar o restante dos seus outros ternos. De repente você precisa realmente trabalhar em cima desse valor aqui, ou até um pouquinho melhor, 70%, 72%. Mas para isso você tem que saber como é que ele está. E como é que você chega nesse valor? É em resultado do Donelli, em resultado da rotação da sua moeda, em resultado de uma camisa bem chapiscada, em resultado da sua oscilação, tá certo? E uma constante pressão de hidráulico, tá certo? Os pontos de drenagem estão com passagens de caldo, ou seja, bom volume de caldo nas calhas superior. Muitas vezes é muito importante que o operador de moenda tenha esse tipo de visão, né? Tá tendo
um bom volume de caldo, né, escorrendo pelas calhas do rolo superior. Isso é muito importante, né? O caldo não está vazando sobre as calhas para sobre o bagaço de saída ou espirrando para dentro da esteira. Isso daqui, junto com isso, é muito importante. Por quê? Às vezes você está com excelente extração, né, um excelente colchão, um nível de caldo por sobre o rolo superior, mas só que ele está transbordando no tubo coletor, na calha. Por que esse transbordo está existindo? Será que o seu tubo coletor, né, aquele tubo, né, que pega da calha e joga no gamelão, ele não teria que ter um diâmetro um pouco maior para ele ter um melhor escoamento de caldo? Fui claro? Outra coisa, está espirrando muito caldo entre o final da chapa frontal do Donelli com a parte superior do rolo superior. Pô, está espirrando no bagaço que você já extraiu dentro da esteira. Pô, não seria uma questão, né, de você usar a proatividade, né, e pedir para que alguém, ou você, ou pedir para que um caldeireiro te coloque uma chapa defletora ali para evitar, né, esse derramamento de caldo em pontos que não é legal? Bom volume de caldo sobre a camisa de pressão. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tá certo? Se você tiver com muito volume de caldo sobre a camisa de pressão, é muito importante você verificar o quê? Se a sua camisa de entrada também está com volume de caldo sobre ela, porque se não tiver, o que pode estar acontecendo? A sua camisa do rolo de pressão, isso aí, muitas vezes na traçagem da moenda, ela vem muito fechada, né? Ao invés de você ter um bom espaço entre o friso do rolo de pressão com o fundo do friso da camisa de entrada, você tem uma pouca distância, então você diminui a vazão de drenagem nesse ponto. É importante você ver isso daí quando você estiver fazendo a graminhação da sua moenda, chamar a atenção de quem fez a graminhagem da sua moenda, tá certo? Que às vezes ele deixa de escorrer ali para escorrer para o lado de cima do rolo de pressão. Ah, mas estando escorrendo, tá bom, mas o ponto correto dele escorrer não é lá, é sobre a camisa de entrada, aquele ali é um ponto mais próximo. Para que ele tem que dar essa volta e lá em cima do rolo de pressão para ter esse vazamento? Fui claro? Bom volume de caldo na saída da bagaceira é muito importante. Se você estiver no período da noite com uma lanterna, você observar se você está tendo escoamento de caldo entre a traseira da bagaceira com a camisa de saída. Ali é um ponto de drenagem, você tem que ter, né, o seu caldo escorrendo por ali. Isso daí é muito importante. O segundo tópico também, que é um ponto de observação, são os pentes inferiores e superiores, estão bem ajustados, né? Como é que está a situação da sua camisa? Não está querendo encabelar? Como é que está o fundo do friso, né? O que tá na camisa ali entre os frisos realmente é bagaço que está agregado no chapisco, e é um ponto de observação. Os braços da bagaceira apresentam vibração. O braço da bagaceira não pode vibrar. Se ele estiver vibrando, existe alguma coisa que precisa ser corrigido. Ou a sua bagaceira não está bem encostada, ou ela foi bem encostada e normalmente a gente encosta e retorna ela um pouquinho. Agora, se você tiver com excesso de folga entre o diâmetro do excêntrico da bagaceira com o encaixe do pino excêntrico da bagaceira, quando você retorna ele, o que acontece? Né? Aquela folga que tem ali, sua bagaceira fica batendo. Então você precisa observar isso daí. Se ela estiver batendo, dá uma ajustada nessa bagaceira, encosta ela um pouquinho mais na moenda de entrada. As calhas para escoamento de caldo, camisa de entrada e saída, estão desobstruídas. É muito fácil você ver isso daqui. No início da safra, às vezes você não tem o escoamento de caldo sobre as calhas. Por quê? Porque a sua moenda está justa, os seus flanges estão bem encostados nas faces das camisas de entrada e de saída, estão bem ajustados até mesmo no comprimento da bagaceira. A sua chapa de entrada, que seria, né, muitas pessoas chamam aí de facão ou chapa guia, né, elas estão justas, não sofreu desgaste, então você quase não tem vazamento ali,
né, de caldo para escorrer nas calhas. Agora, com o decorrer do tempo, ali já começa a aparecer uma certa vazão de caldo, que é muito importante. Se começa a aparecer muita vazão de caldo, significa que você já está tendo um princípio de desgaste. E esse desgaste, né, às vezes ele traz bagaço. É um ponto muito perigoso que precisa ser observado, porque a camisa de entrada, ela tem um sentido de rotação, né, de que o caldo ele tende a cair aonde? A cair sobre o parafuso do munhão da bagaceira, né? Aquilo ali é um ponto de parada. Se é caldo, o caldo bate e vai embora. Agora, se começa a vir bagaço, precisa tomar cuidado, que às vezes esse bagaço começa a acumular ali e ele vai subindo. Ele subindo, ele te tampa a passagem do caldo da calha. A ponto do quê? A ponto dele entupir e haver o transbordamento de caldo. Havendo o transbordamento de caldo, esse caldo vai aonde? Ele vai direto no retentor de vedação da sua camisa de entrada ou camisa de saída, depende. Então é muito importante observar, né? E se isso estiver acontecendo, de vez em quando bate uma aguinha ali para manter aquela região sempre limpinha. Isso é muito importante. A água de refrigeração dos mancais estão com baixa temperatura e boa vazão. O que eu quero dizer com isso? A baixa temperatura, ela depende de duas coisas, né? Um bom volume de água significa que a água está saindo, está escorrendo muito bem pela serpentina dos mancais. Um baixo volume de água pode ser o quê? A sua bomba de água para refrigeração de mancal deve estar com problema de vazão, ou o seu filtro está entupido, ou serpentina entupida. Então precisa tomar muito cuidado. A sua primeira providência qual que é? Chamar a mecânica de manutenção geral e pedir para dar uma olhada na vazão da bomba. Pedir para o seu auxiliar, né, de moenda fazer o bypass no filtro, ver se o filtro não está obstruído. Se todas essas ações tomadas tiver acontecendo isso, você poderá estar com início de entupimento de serpentina. Então precisa tomar muito cuidado. Essas observações têm que serem tomadas. Distribuidor de óleo para os mancais estão com bom funcionamento? Estão limpos? Outra coisa, né? A temperatura do seu mancal também depende do volume de óleo que você está colocando, tá certo? Não necessariamente você precisa pôr óleo à vontade, não. Você tem que pôr o suficiente para que a lubrificação do mancal seja perfeita. E quanto ao funcionamento do distribuidor, o que eu quero dizer é o seguinte: naquela região do pistãozinho que ele sobe e desce, né, quando ele está mandando óleo ou não em repouso, a gente costuma ter uma mangueirinha de cristal ali, tipo meia polegada, e faz uma camisa ali para evitar, né, pó de bagaço naquele pistãozinho que pode te travar o distribuidor. Outra coisa, tem pessoas que trabalham ali com a pressão desse óleo na bomba lá com quase 50 quilos de pressão. Não tem necessidade disso. Por quê? Essa pressão de óleo, ela não precisa ter essa pressão, porque afinal de contas, esse óleo ele não entra sob o eixo, ele entra sobre o eixo. Esse óleo ele escorre sobre o eixo, né? E o sentido de rotação do eixo é o sentido de levar o óleo, né, para lubrificar o mancal. Então, na verdade, você não precisa mais do que 30 kg de pressão ali, né, na sua rede, só para vencer a pressão da mola do distribuidor de óleo. O resto não tem necessidade de toda essa pressão, não. O volume de água de embebição está conforme recomendado? Essa recomendação tem que vir para você, conforme, né, a fibra da cana, enfim, são dados que você tem que receber e você tem que saber qual que é o volume de água que você tem que pôr, 150, 160, 170 metros cúbicos de água. Agora, essa vazão também, nada adianta você estar com esse valor que não está certo, porque o seu medidor de vazão não está muito legal. Então, né, é muito importante que, assim como você faz o seu checklist, um instrumentista também faça no equipamento dele. Legal? A temperatura de água de embebição está em torno de 70 graus centígrados. É sabido por nós que essa temperatura é uma temperatura, né, legal para embebição, que é uma forma dela diluir o açúcar, né, na cana, e também é uma temperatura que ela não venha prejudicar, né, o aquecimento do eixo da própria moeda, que afinal de contas, a partir do momento que você está pondo essa temperatura de água, com o decorrer do tempo, essa temperatura ela é transferida, né, para a camisa de moenda, enfim, né? Então é muito importante isso daí.
O operador de moenda deverá ter de hora em hora informações de laboratório. Agora, é muito importante também o seguinte: nem todas essas informações, às vezes o laboratório tem condição de fornecer em função de tempo, sei lá, né, o que pode acontecer. Mas quanto mais informação o operador de moenda tiver, melhor, tá? Então, para isso é importante que o laboratório forneça para o operador de moenda no quadro mural com números, né, grandes, para que de longe ele tenha essa visão, tá certo? E forneça o quê? A pau do bagaço, a pau da cana, umidade do bagaço, pau do bagaço, pau da cana é uma coisa, pau do bagaço é outra coisa. A umidade do bagaço nós sabemos que tem que ser inferior a 50. O pau do bagaço, quanto menor que 2, melhor. Esses valores aqui, ele depende muito disso aqui, que é o Opencel, o índice de preparo, né, da cana. Não adianta nada, se você tiver com faca, martelo ruim, as suas células da cana estão muito mais fechadas do que abertas. Então a embebição fica ruim, né, a sua própria extração, ela complica uma série de coisas. Extração do primeiro terno é muito importante, se ele tiver esse valor, né, se está em torno de 70, 72, 69, 50, enfim, né. Porcento fibra cana também é muito importante ele saber. Volume de água de embebição é muito importante ele saber, né? Olha, a fibra da cana estava com 12 e passou para 13,5, né? É importante que você trabalhe aqui agora com uma taxa de embebição de tanto, né? Isso aí é importante que seja passado essas informações para ele. Como é que está a tonelada de cana a hora? Sua moeda foi calculada para moer 500 toneladas de cana a hora, mas não está moendo. Mas por que a minha moeda não está moendo? Eu estou com a rotação do primeiro terno em torno de 7,5 voltas por minuto e não está moendo. Você já deu um bom dia para o operador da banca de cana? Você já subiu lá para conversar com ele? Para saber com ele como é que está a distribuição de cana inteira, cana picada? É sabido por nós que o volume de cana picada dentro de uma esteira, né, ele é uma cana muito mais compacta do que a cana inteira. Cana inteira, às vezes você está com um monte de cana dentro da esteira, mas tem mais vazio do que a cana. Ela simplesmente está esgalhada, né? E isso aí te derruba muito a sua moagem. E a moagem total do turno, isso é muito importante que o operador tenha em mãos, né, esses valores, isso é muito importante. Pessoal, nós já estamos com 22 minutos e 34 segundos, né? Vamos só para mais um item, depois eu preciso cancelar, que eu tenho medo que esse meu celular aqui é meio doido, de repente ele dá um corte aí, eu perco toda a nossa conversa. Então vamos lá. Operação. Agora nós vamos entrar aqui num item muito bom, né, que seria operação. Eu acho que aqui é um item para a gente deixar para um outro vídeo, porque ali foram pontos de observação, agora nós vamos falar em ponto de operação. Então eu quero dizer aos senhores que eu vou interromper esse vídeo aqui, né? Mas logo em seguida, não é tão em seguida assim, que eu dependo de um certo tempo para mim, né, organizar esse vídeo gravado e depois fazer o próximo vídeo. Então eu agradeço pela sua atenção, por ter ficado até esse momento nesse vídeo, mas esse vídeo não terminou, ele vai ter uma sequência, né? É o mesmo vídeo, porém nós vamos falar agora sobre operação, tá certo? Então é muito importante que eu tenha, né, a sua companhia novamente. Para mim será sempre um prazer. Não esqueça de deixar o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Avisa os seus amigos. O Haroldo está com um canal lá no YouTube. Pelo menos para mim está sendo muito relevante. Tenta assistir, quem sabe você gosta. Se você gostar, se inscreva no canal. Ele pede muito isso daí para nós. Vamos, né? Porque ele traz alguns assuntos nos quais pelo menos eu estou gostando. Tá ok? E se você não me conhece, seja muito bem-vindo, né? Espero que você tenha gostado das minhas explanações e seja aí mais um prestigiador do meu canal. Um grande abraço, fique com Deus, até a sequência do vídeo. Até mais.